Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBTech, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu tenho uma proposta um pouquinho diferente para fazer. Eu quero ensinar para você programação orientada a objetos em 30 minutos. Você não ouviu errado, não são 30 horas, não são 30 aulas, são 30 minutos para você aprender os principais fundamentos da orientação a objetos, utilizando a linguagem do PHP. Eu sei, parece uma proposta bastante absurda, mas eu acho que o resultado final vai ser positivo. Eu acho que eu vou conseguir fazer você entender orientação a objetos em 30 minutos de aula. E como esse vídeo deu muito trabalho para fazer, desde o planejamento até a produção final dele, eu gostaria muito de pedir para você, se você gostar, se realmente o vídeo ficou bom e se você realmente conseguir aprender algo sobre orientação a objetos nesse vídeo, eu gostaria de pedir a você que você ajude na divulgação desse vídeo. A sua ajuda pode ser um like aí no YouTube, pode ser um compartilhamento na rede social, pode ser simplesmente dizer, olha, o Ricardo fez um vídeo sobre orientação a objetos e eu acho que você vai gostar. Se você disser isso para um amigo seu, já está valendo. E no final do vídeo, se você quiser compartilhar sua opinião, seu feedback, sua sugestão ou até mesmo uma crítica, por favor, dedique uns segundinhos aí para deixar um comentário aqui nesse vídeo, que a sua opinião é muito importante para mim. Então, se prepara aí, se acomoda, fica confortável, zera o cronômetro e vamos estudar. Bom, vamos começar com um pouco de teoria. E a pergunta aqui é, por que orientação a objetos? Porque programar com orientação a objetos é a forma de programação que mais se aproxima de como a gente encara e organiza as coisas no mundo real. Isso porque um objeto, ele contém algumas propriedades, algumas características e também tem comportamentos, pode ou não ter comportamentos, que seriam ações que esse objeto pode executar. Vamos pensar em um carro, por exemplo. Que tipo de características um carro tem? Marca, modelo, cor, potência de motor? E que tipo de ações, que tipo de comportamentos esse carro pode apresentar? Ele pode acelerar, frear, virar à direita, virar à esquerda e assim por diante. E se você pensar um pouquinho, você vai ver que tudo que nos rodeia no nosso dia a dia é baseado em objetos que têm características e podem ou não ter ações, comportamentos. Porém, nem sempre esses objetos são físicos, são palpáveis. Vamos imaginar uma loja, por exemplo, que está fazendo uma venda. Essa venda, em programação, é encarada como um objeto, é vista como um objeto. Porém, ela não é um objeto físico do nosso dia a dia. Mas ela pode ser interpretada como um objeto em programação porque ela faz algum sentido para o nosso sistema. Então, na verdade, a gente pode dizer que objeto é uma estrutura de programação que representa uma entidade. E uma entidade é a representação de algo que existe no mundo real e que faz algum sentido para o sistema que a gente está desenvolvendo. Outras vantagens da orientação a objetos são a facilidade para reutilizar o código e para modularizar o nosso sistema. Isso quer dizer que a gente consegue separar o nosso sistema em setores e cada setor fica responsável por uma única tarefa. E a manutenção de sistemas orientados a objetos é muito mais simples e menos suscetível a falhas. Porém, se cada objeto tem uma única responsabilidade, ou seja, vai cuidar de uma única tarefa, se a gente pensar em um sistema de vendas, por exemplo, o objeto de cliente vai cuidar somente do que diz respeito a cliente, o de produto só o que diz respeito a produto e assim por diante. Só que mesmo tendo uma única responsabilidade, esses objetos podem conversar entre si, podem ter relacionamentos ou heranças entre eles. Se você pegar o objeto de venda, por exemplo, ele vai ter que se relacionar com o objeto de clientes, porque se eu estou vendendo algo, eu estou vendendo a alguém, e esse alguém geralmente é um cliente. E também o meu objeto de vendas vai precisar se relacionar com o meu objeto de produtos, porque se eu estou vendendo, eu estou vendendo alguma coisa que geralmente é um produto ou um serviço. Por isso, quando você for desenvolver algo com orientação a objetos, você não pode olhar o sistema como um todo, você tem que ir fatiando esse sistema e olhar ele como pequenas partes que vão ter relacionamentos entre si e no final vão formar o sistema que vai ser orientado a objetos. Para construir objetos, a primeira coisa que você precisa é declarar a sua estrutura, ou seja, definir que tipo de propriedades e de comportamentos esse objeto vai ter. Essa estrutura em programação é chamada de classe. Depois que você cria a classe, que é a estrutura básica, você pode instanciar objetos a partir dessa classe. E esse nome, instanciar, é porque quando você cria um objeto, ele vai ficar disponível na memória do computador por um determinado instante de tempo. Então, quando a gente cria um objeto, a gente diz que a gente está instanciando uma estrutura, uma classe.
Bom, agora que você viu, pelo menos em teoria, um pouco sobre orientação a objetos, é hora de começar a digitar nossos primeiros códigos. Eu tenho aqui um arquivo chamado exemplo1.php, está salvo dentro de uma pasta no meu servidor local, que eu utilizo o champ no caso, e esse arquivo aqui vai ser o primeiro que a gente vai criar. Para a gente criar a estrutura de um objeto, a gente cria a classe primeiro. No PHP, a palavra reservada class é utilizada para isso. Depois, a gente coloca o nome da nossa class, abre e fecha chaves. E aqui no meio das chaves, a gente coloca toda a estrutura do nosso objeto. Essa estrutura vai ser composta, então, por atributos, que são as características. Eu vou colocar aqui, por exemplo, public descrição e public preço. Não se preocupe com esse public agora, depois eu vou explicar ele com mais detalhes. Isso aqui são os atributos do nosso objeto produto, as características dele. Agora a gente pode ter os comportamentos, que a gente chama de métodos, que nada mais são do que functions. E essa aqui é a estrutura básica de um objeto, atributos e métodos. A partir disso aqui, a única coisa que vai mudar vão ser a quantidade de atributos e de métodos que a gente vai ter no nosso objeto, mas a estrutura vai seguir praticamente a mesma para todo e sempre. Bom, depois que a gente cria a estrutura do nosso objeto, que é a classe, eu vou fazer aqui no mesmo arquivo, mas eu poderia dar um require ou um include e fazer em outro arquivo, a gente precisa criar o nosso objeto propriamente dito. O que é o nosso objeto? O nosso objeto é uma instância da nossa classe de produto. E a gente armazena essa instância dentro de uma variável comum. Então, o objeto nada mais é do que uma variável, porém com um tipo de dados especial. Para criar um novo objeto, você usa a palavra new e em seguida o nome da classe da qual você quer criar o objeto. Então, nesse caso aqui, new produto, eu estou criando um novo objeto da minha classe de produto e armazenando ele na minha variável P1. Se eu pego agora e coloco aqui um var dump na minha variável P1, eu vou ter na tela a informação sobre esse objeto. Salvei o meu arquivo, vou vir aqui na minha página, vou atualizar ela e eu tenho um object que é o produto 1, ele tem a descrição nula e o preço nulo porque a gente não adicionou nenhum valor. Ok, agora como que funciona a atribuição de valores para esses atributos aqui dentro de um objeto? A gente já criou o nosso P1, tudo que a gente precisa agora é pegar o P1, sinal de hífen maior para fazer uma flechinha, acessando o item descrição e a gente adiciona um valor para ele. Que produto eu vou colocar aqui, por exemplo? Um livro. E a gente faz a mesma coisa para o preço. Agora, o que eu acabei de fazer? Atribuir valores para as propriedades, para os atributos do meu objeto. Então, eu vou voltar aqui na minha página, vou atualizar e agora a descrição vale livro e o preço vale 50. Então, eu já tenho algumas informações. E agora, como que funcionam os métodos de um objeto? Na verdade, aqui esse método getDetalhes eu vou utilizar para retornar a descrição e o preço. Então, eu vou colocar assim, ó, return. O produto, aqui entre chaves, eu vou colocar this, acessando descrição, custa this preço reais. O que o this quer dizer aqui? Na verdade, é a mesma coisa que o P1 quer dizer aqui, só que quando a gente usa fora da nossa classe, a gente adiciona o valor desse objeto em uma variável. Aqui, o this se refere à nossa própria classe de produto. Então, isso aqui seria a mesma coisa que eu colocar aqui uma nova instância da classe, pegar o P1 descrição, o P1 preço. Então, o this é para quando você usa dentro da classe. Isso aqui vai retornar para nós as características desse produto com um texto adicional aqui. Bom, agora que eu coloquei aqui o retorno da minha descrição, o que eu preciso fazer? Acessar esse método aqui. Como que eu acesso ele? Na verdade, da mesma forma que eu acesso aqui os meus atributos dentro da classe. Eu preciso pegar o meu P1 e acessar o método getDetalhes. Só que eu vou dar um echo porque ele está dando um return aqui. Salvei o meu arquivo, vou vir aqui na minha tela, vou atualizar. E o produto livro custa R$50. Notem que ele pegou aqui os atributos da minha classe e retornou dentro desse texto personalizado. Só que trabalhando nesse formato aqui, nós vamos ter um grande problema, porque esses atributos aqui ficam muito suscetíveis a erro. Na verdade, a gente não pode acessar os atributos diretamente de fora da nossa classe e atribuir valores direto no atributo. Eles devem passar por uma função de get ou de set para retornar ou setar informações. Isso vai permitir que a gente faça validações e também formatações na hora de setar um valor ou de retornar o mesmo. Então, na verdade, aqui o public ele precisa ser mudado.
porque public significa que esse atributo ou esse método aqui, tudo que for public, pode ser acessado de fora da nossa classe em qualquer lugar. A gente tem outros dois tipos de visibilidade. Além do public, a gente tem o private, que é privado, ou seja, esse objeto só pode ser acessado dentro da nossa classe, e a gente tem o protected. O protected é protegido e ele só vai poder ser acessado dentro da própria classe ou em classes que herdaram essa classe aqui como classe principal. Depois a gente vai falar sobre herança também. Então, public acessa de qualquer lugar, private acessa só dentro da classe e protected dentro da classe e dentro das derivadas. Para você ver uma diferença básica aqui, olha só, eu vou deixar os dois aqui como private, vou salvar a minha classe e vou atualizar a minha tela. Vai dizer que eu não posso acessar uma propriedade privada, a propriedade descrição, fora da minha classe. Eu não tenho acesso a ela, ou seja, eu protegi os atributos da minha classe. A partir de agora, tudo que eu quiser fazer com essas propriedades aqui precisa obrigatoriamente passar por uma função. Então, eu preciso criar aqui uma função chamada setDescrição, que vai receber um valor e vai passar para a minha propriedade descrição. Nesse caso, eu vou atribuir o que eu passei para valor para a minha descrição e eu tenho que criar também uma propriedade para setar o valor do meu preço. Então, setPreço. Dentro dessas funções aqui, é lógico que eu vou fazer as minhas validações. Eu vou ver se aqui, por exemplo, veio uma string, se aqui veio um valor numérico, se ele é maior que zero. Então, eu faço todas as validações da minha função set e o nome da minha propriedade. Depois, para retornar isso, eu crio uma get e o nome da propriedade. Então, por exemplo, aqui, eu crio getDescrição. E a minha função getDescrição vai retornar thisDescrição. A mesma coisa eu faço para preço. Agora que eu tenho funções de set e get para cada um dos meus atributos, eu posso, no set, fazer as validações para a entrada desse valor e no get fazer as formatações para a saída desse valor. Se é um valor monetário, por exemplo, eu posso formatar para mostrar o símbolo de moeda, casas decimais e assim por diante. A partir de agora, essa nossa estrutura aqui, ela não funciona mais para setar os valores, porque eu não tenho acesso à minha propriedade diretamente externa à minha classe. Então, aqui, depois de instanciar a minha classe, eu vou pegar o meu P1, eu vou dizer que a função setDescrição vai receber livro e a função setPreço vai receber 50. Eu alimentei os meus dados, eu vou continuar retornando eles aqui embaixo, só que tudo através de funções, através de métodos. Atualizando a minha página, eu tenho aquele mesmo resultado que eu tinha antes. Então, essa é a forma correta de trabalhar. Nunca você permite que os atributos de uma classe sejam acessados de forma externa e deliberada. Sempre você passa tudo por funções de set e get para fazer formatações e validações conforme a necessidade. Ah, Ricardo, quer dizer que se eu tiver 30 atributos, eu vou precisar de 60 métodos na minha classe? Bom, sim e não. Na verdade, sim, se você quiser tratar individualmente cada um deles, e não se você quiser um pouco mais de produtividade ou de dinamismo na sua classe. Existem os métodos mágicos chamados __set e __get. Se você quiser saber mais, pesquisa um pouquinho, que isso não é assunto para a nossa aula de hoje. Agora vamos imaginar que eu não queira passar por todas essas etapas aqui quando eu quiser setar o nome e o preço de um produto na hora de utilizar ele no meu sistema. Eu queira fazer isso tudo em uma única linha. É possível? Na verdade, sim, e é por isso que existe o método construtor das classes. Como que funciona o método construtor? A gente cria aqui um public function, uma função normal, e ela vai se chamar __construct. Essa função aqui é a função construtora da minha classe e ela é chamada toda vez que eu crio um new produto, ou seja, um novo objeto a partir da minha classe. Só para você ver o exemplo, eu vou colocar aqui um echo, objeto criado. Aqui embaixo eu vou remover essas duas linhas aqui, vou comentar o meu getDetalhes e vou tirar o comentário aqui do meu vardump. E olha só, vou vir aqui, vou atualizar minha página e olha só, objeto criado. Isso quer dizer que o simples fato de eu criar um novo objeto faz a chamada da função __construct. Então, se eu quiser facilitar as coisas, ao invés de criar esse set aqui, eu quiser fazer tudo no construtor, eu posso receber esses parâmetros como, por exemplo, descrição e preço, e adicionar isso aqui, ó. Eu vou pegar o descrição aqui, vou copiar, vou colar para cá. E aqui, ao invés de valor, eu coloco descrição.
E com o DISPreço eu faço a mesma coisa. Assim, quando eu criar um objeto, eu já passo dois parâmetros, a descrição e o preço do meu produto, e eles automaticamente serão adicionados aqui nessas propriedades. Agora, eu vou criar um new produto, só que eu preciso passar dois parâmetros. Eu vou colocar aqui, ó, livro e o valor que eu já tinha antes. Vou vir aqui na minha página, vou atualizar. Eu criei um novo objeto do tipo produto, a descrição recebeu o livro e o preço recebeu 50. Então, eu instancio a minha classe e já crio com as propriedades que eu quero. Para o nosso próximo exemplo agora, que a gente fez aqui a base principal de um objeto, eu vou criar um novo arquivo aqui, eu vou chamar ele de exemplo 2. Eu vou facilitar um pouquinho as coisas. Esses gets e sets aqui eu não vou mais utilizar, você já sabe qual a forma correta de trabalhar. Eu vou criar tudo através do nosso construtor agora. Porque o que eu vou mostrar agora é o relacionamento, a associação entre diferentes objetos. Aqui, antes da minha classe produto, eu vou criar uma nova classe. Eu vou chamar essa classe de fabricante. Ela vai ter uma propriedade privada chamada nome e apenas isso. O construtor da minha classe fabricante vai atribuir um valor à propriedade nome e eu vou ter uma função chamada getNome que vai retornar o nome do meu fabricante. Agora, aqui dentro da minha classe produto, eu vou ter mais uma propriedade aqui, que vai ser o private fabricante. Como que vai funcionar a associação entre essas duas classes? Como que eu faço para o meu fabricante, aqui dentro da classe produto, ser um objeto da minha classe fabricante? Bom, primeiro eu vou adicionar aqui um terceiro parâmetro no construtor, que vai ser o fabricante. Ou seja, agora quando eu crio um produto, eu tenho que passar esse terceiro parâmetro. Então eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou dizer que o fabricante vai ser a nossa editora A. Aqui dentro da minha função getDetalhes, eu vou colocar um ponto aqui no final, vou colocar fabricante, dois pontos e daí o DISFabricante. E eu não posso esquecer de alimentar o fabricante aqui no construtor, então eu tenho que pegar aqui todas as informações. Agora que eu estou adicionando a propriedade, que eu estou printando ela aqui através do getDetalhes, eu vou comentar aqui o meu vardump, eu vou descomentar o getDetalhes. Eu vou vir aqui na minha página, agora eu tenho que pegar o exemplo 2.php e não mais o 1. E eu vou ter a descrição aqui com o fabricante editora A. Só que não é isso que eu quero. Eu não quero que a pessoa escreva qual que é o nome do fabricante. Eu quero que ela crie um novo objeto da minha classe fabricante e esse objeto seja enviado aqui como o fabricante do meu produto. Então, a primeira coisa que eu preciso aqui é criar uma variável, pode ser f1, vai ser igual a new fabricante. E eu tenho que passar o nome do meu fabricante. Eu vou colocar editora B, só para você ver a diferença. Agora, eu preciso passar esse objeto aqui no lugar da editora A. E como que eu forço essa passagem de parâmetro a ser um objeto, a ser um item de uma determinada classe? É muito simples. Aqui antes do parâmetro no meu construtor ou no set fabricante, você coloca o nome da classe. Fabricante, dá um espaço e daí a variável que você vai usar internamente. Isso vai forçar o PHP a exigir nesse argumento aqui da minha função um objeto da classe fabricante. Eu vou deixar sem colocar esse objeto aqui e vou atualizar minha página. Você vai ver que a gente tem um erro, que o nosso terceiro argumento precisa ser uma instância da classe fabricante. Então, o PHP está forçando esse tipo de objeto aqui. Agora, eu coloco aqui, em vez de editora A, eu coloco o meu F1, que é o objeto da classe fabricante. E agora vai mudar um pouquinho aqui o nosso DISFabricante no retorno das informações, porque na verdade o fabricante aqui passou a ser o objeto. Então aqui depois de DISFabricante eu vou acessar o meu getNome, que é um método, por isso abre e fecha parênteses. Então eu tenho o objeto e eu estou acessando o getNome. É como se eu pegasse aqui o F1 getNome, então daria o mesmo resultado. Agora eu vou vir aqui na minha página, vou atualizar e agora veio certinho aqui a descrição, porém eu estou forçando a ser um objeto, o terceiro parâmetro aqui passado para o construtor do meu produto. Essa é uma das formas de relacionamento entre objetos. Existem outras também, porém nós não vamos abordá-las hoje. Bom, agora que você entendeu o relacionamento, eu vou criar o exemplo 3.php aqui, nosso próximo arquivo.
Porque agora a gente vai falar de um dos conceitos mais importantes em orientação a objetos, a herança. A herança funciona como na vida real. Eu, por exemplo, herdei características genéticas dos meus pais, meus avós e assim por diante. Em programação também a gente pode criar classes que herdem características de uma classe pai e assim sucessivamente. Então, nesse nosso exemplo 3.php, a gente vai aprender como funciona a herança em programação orientada a objetos. Bom, eu vou usar o exemplo de contas bancárias para explicar herança. Então, eu criei aqui uma classe chamada conta. Notem que agora eu tenho atributos do tipo protected, agência, conta e saldo. Eles são implementados no construtor da minha classe. Eu tenho o getDetalhes que mostra agência, conta e o saldo com uma quebra de linha no final, já para facilitar. E eu tenho a função de depositar um valor que pega o saldo e soma o valor que foi passado aqui como depósito. Eu estou criando aqui uma nova conta passando agência 100, conta 2586 e o valor 5.000 como saldo. E eu estou dando um getDetalhes aqui na minha C1, que é a variável do meu objeto. Agora eu vou vir aqui no meu navegador e vou abrir o exemplo 3. Está lá minha agência 100, conta 2586 e o saldo 5.000. Se eu quiser fazer um depósito na minha conta, eu venho aqui, pego o meu C1, chamo a função depositar e passo o valor. Eu quero depositar R$ 1.500 na minha conta. Vamos lá, atualizamos, o saldo já foi para 6.500, porque ele iniciou com 5 e tem mais um depósito de 1.500. Então está aí a nossa classe conta. Só que a gente tem basicamente dois tipos de conta em um banco. A gente tem a poupança e a corrente. Qual que é a diferença? A corrente tem um limite de crédito pré-aprovado que você pode sacar mesmo que você não tenha saldo. A poupança não, você só pode fazer um saque quando você tem saldo. Porém, as demais funções vão ser iguais para ambas as contas. Depositar sempre funciona do mesmo jeito, getDetalhes e assim por diante. Então, como que eu preciso fazer para trabalhar com poupança e corrente a partir da minha classe conta? Eu crio classes que herdam essas características, essa estrutura aqui, porém implementam novas características ou mudanças. Então, eu vou criar aqui uma nova class chamada poupança. E eu vou dizer que essa classe, ela estende a minha classe conta. O extend conta quer dizer que a minha classe poupança, ela começa já, mesmo que eu não coloque nada aqui, ela começa tendo tudo isso daqui já implementado, porque ela herdou tudo isso da minha classe conta. Para você ver como que isso está funcionando aqui, ao invés de criar uma new conta, eu vou criar uma new poupança. Passando os mesmos parâmetros aqui, chamando o mesmo método. Então, eu mudei aqui, eu estou criando um novo objeto da minha classe poupança e não mais da minha conta. Notem que a classe poupança está vazia. Eu vou vir aqui no meu navegador, vou atualizar e continuou dando o mesmo resultado. Vamos mudar esse valor de depósito aqui? Vamos colocar 1.800, só para você ver a telinha mudando, 6.800. Notem que sem implementar nada, eu tenho os mesmos recursos que eu tinha antes, porque ela estendeu todas as funcionalidades da classe conta. Se eu quiser mudar alguma coisa nas funções pré-existentes, eu já posso fazer isso também, ou se eu quiser adicionar novas funções, eu faço isso normalmente. Então, eu vou implementar na minha classe poupança uma função para retirar, para fazer saque. Então, olha só, a minha função de saque, eu vou informar qual valor que eu quero sacar da minha conta. Eu vou verificar se o meu saldo é maior ou igual ao valor que eu quero sacar. Se ele for, eu vou subtrair dele o valor que eu quero sacar, eu vou printar na tela o valor do saque e o saldo atual, já atualizado. Se não, eu vou dizer que o saque não foi autorizado e vou dizer qual é o saldo atual da minha conta. E para mostrar todas as informações na tela, eu vou fazer uma mudança aqui na minha função de depositar também, informando que foi feito um depósito do valor e o saldo atual depois desse depósito. Assim, todas as ações que a gente for fazendo vão aparecendo na tela e fica um pouco mais didático para você entender o que está acontecendo. Então, continuo criando a minha conta poupança com o saldo de 5.000. Eu vou fazer um depósito de 1.800 na minha conta e, em seguida, eu vou pegar o meu C1 e vou fazer um saque de 2.500. Agora, eu vou vir aqui para a minha tela, vou atualizar e olha só. Depósito de 1.800, saldo atual 6.800. Saque de 2.500, saldo atual 4.300. E aqui os detalhes que eu estou printando através do getDetalhes. Como eu ainda tenho 4.300 na minha poupança, eu vou tentar fazer mais um saque nela aqui para a gente ver o resultado. Eu vou tentar sacar 4.500.
Vou atualizar minha tela, saque não autorizado e eu continuo tendo os 4.300. Se eu quisesse, eu poderia mostrar saque não autorizado de valor. E assim eu teria mais informações. Saque não autorizado de 4.500, saldo atual 4.300 e aqui os detalhes através do nosso getDetalhes. Então notem que eu estou utilizando tudo que já existia na minha classe conta e eu tenho mais funcionalidades aqui, que é o saque da minha conta poupança. E agora vai vir a nossa conta corrente, que vai ter alguns detalhes diferentes por conta daquele limite que eu comentei para vocês. Então eu vou criar uma nova classe aqui chamada corrente, continuo estendendo a classe conta. E agora a gente vai ter o seguinte, na nossa classe conta corrente aqui, a gente vai ter uma propriedade chamada limite e a gente vai precisar alimentar ela na hora que a gente construir a nossa conta. A gente já tem o construtor aqui, então vamos aproveitar ele. O nosso construtor vai receber agência, conta, saldo e também vai receber o nosso limite, porque ele precisa ser passado para dizer quanto eu tenho de crédito nessa conta. Só que assim, eu não preciso reescrever tudo isso aqui de novo. Eu posso utilizar o construtor que já existe aqui na minha conta normal, que está atribuindo esses 3 primeiros valores. Para fazer isso, eu coloco aqui parent, underline, underline, construct. E dentro desse construct aqui, eu passo agência, conta e saldo, que é o que já existia. Ou seja, eu estou chamando o construtor da minha classe Pi, que é a classe conta, passando esses 3 primeiros parâmetros para lá, e o limite eu alimento somente aqui através da minha variável. Assim, eu estou estendendo também uma função que já existia, chamando a função original e adicionando mais uma linha a ela. Agora, a minha função de saque precisa sofrer uma pequena alteração. Primeiro, esse saldo aqui, eu vou colocar entre parênteses para fazer o cálculo matemático. E além do meu saldo, eu tenho que considerar o meu limite. Então, se o meu saldo mais o meu limite forem maior ou igual ao valor que eu quero sacar. Notem que nesse caso aqui, o meu saldo pode ficar negativo por conta do meu limite. Eu vou informar que foi feito um saque e vou informar qual que é o saldo que ficou. Senão, eu vou dizer que o saque não foi autorizado e eu vou dizer que o saldo atual é tanto e eu vou colocar quanto que é o meu limite. Agora, para a gente testar, eu vou criar uma nova conta corrente. Vou passar o saldo de 5.000 e vou passar o limite de 500. E vou fazer as mesmas operações que eu fiz antes. Depósito de 1.800, saque de 2.500 e de 4.500. Vou vir aqui na minha tela, vou atualizar e eu tenho... eu digitei errado o construct aqui, eu esqueci de um S. Aqui, construct no meu parent aqui, eu esqueci desse S, por isso que deu erro. Então, olha só, depósito de 1.800, fiz o saque aqui, ele permitiu que o meu saldo atual ficasse negativo por conta daquele limite. Se eu coloco um saque maior aqui, por exemplo, os 5.500, ele vai dar não autorizado e vai dizer que o meu saldo é 4.300 e o meu limite é 500. Então, todas as nossas operações estão funcionando. E notem como a herança é importante em orientação a objetos, porque ela permite que a gente estenda funcionalidades, que a gente altere funcionalidades, que a gente crie características específicas de acordo com a nossa necessidade. Podemos dizer que a herança é a espinha dorsal da orientação a objetos. Sem ela, praticamente nada acontece. A gente depende da herança para muitas operações durante o desenvolvimento de um sistema. Agora, um conceito interessante aqui, abstração. Existem algumas classes nos nossos sistemas que estão lá somente para participar da estrutura do mesmo e não para serem usadas para instanciar objetos. A nossa classe conta, por exemplo, ela é uma classe abstrata. Ela não pode ser instanciada como um objeto. Por exemplo, se eu vir aqui agora e criar um new conta e passar essas informações aqui, o meu sistema deve me retornar um erro. Ele não deve permitir que eu faça um instanciamento de objetos da minha classe conta. Ela é estrutural. Ela serve para que outras classes sejam estendidas a partir dela. Porém, não é o que está acontecendo agora. Eu consigo fazer o meu depósito, só que aqui o método saque não existe nela, então ele me deu erro, porque o método saque está disponível somente em conta corrente e conta poupança. E como que eu faço para evitar que seja instanciado um objeto da minha classe conta? Simplesmente aqui, antes da palavrinha class, você coloca abstract. A partir de agora, não podem mais ser instanciados objetos através da minha classe conta. Tanto que se eu vir aqui agora e atualizar, eu vou ter um erro dizendo que eu não posso instanciar um objeto da classe conta porque ela é abstrata.
Assim como existe a classe abstrata que não pode ter objetos instanciados a partir dela, existe a classe final que não pode ser estendida. Por exemplo, se eu quisesse que a minha classe conta não fosse estendida jamais, eu colocaria a palavra final aqui na frente, final. Assim, ó. Quando eu digo que ela é uma classe final, ela não pode ser estendida, tanto que se agora eu criar uma nova poupança aqui embaixo, ele vai me dar um erro dizendo que a classe poupança não pode herdar de uma classe que é final, que é a classe conta. Então, final serve para impedir novas heranças a partir dessa classe e abstract serve para dizer que essa classe não pode ter objetos instanciados, somente pode ser usada como herança para outras. Então, a nossa classe poupança aqui é uma classe final e a nossa classe corrente também é uma classe final. Isso aqui quer dizer que, na verdade, se eu quiser criar uma nova classe chamada poupança universitária, por exemplo, eu não posso estender ela da minha classe poupança, eu tenho que estender ela da minha classe conta, que é a classe abstrata. Então, abstract e final servem para dizer que a classe é só estrutural ou é final e não pode mais passar as suas características adiante. Assim como existem classes abstratas e finais, existem também os métodos abstratos e finais. A função é exatamente igual. Por exemplo, se eu disser que o meu método depositar é um método final, nesse caso, depois de public, você escreve aqui final, esse método jamais poderá ser mudado nas classes descendentes. Obrigatoriamente, ele tem que ficar assim. Caso contrário, eu poderia mudar. Se você tentar fazer uma alteração nesse método aqui, como a gente fez aqui no construtor, por exemplo, que a gente pegou o construtor aqui e fez alterações nele, se eu tentar fazer isso com o método depositar, ele vai me dizer que eu não posso alterar porque ele é um método final, então não tem possibilidade de alteração. Enquanto o método abstrato será meramente estrutural, ou seja, eu forço as minhas classes filhas a terem aquele método. Se eu coloco aqui, ó, public, abstract function, saque e valor, obrigatoriamente todas as minhas classes descendentes dessa classe conta aqui têm que ter o método saque. Se eu pego aqui a minha classe poupança e retiro dela o método de saque, eu já vou ter um erro dizendo que a minha classe poupança tem um método abstrato que precisa ser declarado obrigatoriamente, declarado ou implementado. Então, eu forço as minhas classes a terem um método chamado saque, que recebe um parâmetro. E assim você pode fazer toda a estruturação do seu sistema, forçando classes filhas a terem um determinado método, ou então dizendo que um método não pode ser estendido, ou fazendo isso com a classe toda. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, acima de tudo, eu espero que você tenha aprendido os principais fundamentos da orientação a objetos. Vale ressaltar, isso está longe de ser um aprendizado completo sobre orientação a objetos. São apenas os fundamentos, a essência, o principal que não pode faltar para ninguém. A partir disso, você pode buscar um curso completo, você pode ler um livro, você pode buscar mais aulas como essa na internet e ir aprendendo, ir expandindo o seu conhecimento sobre orientação a objetos. Mas eu acho que está de bom tamanho, principalmente se você não sabia nada sobre OOP. Relembrando, se você gostou do vídeo e quiser ajudar deixando um joinha no YouTube ou compartilhando esse post aí em uma rede social ou indicando o RBTech para os seus amigos, eu fico muito grato a você. Se você quiser compartilhar sua opinião, sua crítica ou sugestão aqui nos comentários, sinta-se convidado também. Valeu, pessoal, muito obrigado por ter assistido e até uma próxima oportunidade.